Excelso Senhor, aqui estamos em Tua Santa Presença, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, e nós queremos mais uma vez tributar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, agora estando presentes na pregação, na exposição da palavra e apresentando o nosso coração para que o Senhor mesmo possa falar, que Tu venhas a ministrar de forma que sejamos contemplados, Senhor amado, pela Tua correção, pela Tua exortação, enfim, e por também a Tua consolação. Portanto, fala-nos ao nosso coração, assim nós oramos, o nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Aflição e consolo. Igreja, a escola da coragem, é o título do sermão dessa noite. O que significa para você a palavra conforto? Ou melhor, o que te vem à mente quando você lida com a palavra conforto? Talvez a palavra conforto traga à sua mente a ideia de, por exemplo, temperaturas agradáveis, estando dentro de uma casa quentinha durante um inverno rigoroso. Ou, quem sabe, talvez, aquele deleite, aquele alívio refrescante que um bom ar-condicionado traz naquele dia de calor excessivo do verão. Conforto. Ou talvez você ainda tenha na sua mente a ideia de aposentos aconchegantes com eletrodomésticos modernos e outras comodidades, talvez, quem sabe, uma boa música, uma boa comida ao redor de gente querida e amada, num tempo onde os problemas parecem não existir. Conforto. Não é isso que vem à nossa mente, talvez? Entretanto, o termo bíblico para conforto vem do latim com, junto e forte, fortalecer. Conforto implica em estar juntos uns dos outros para nos fortalecermos uns aos outros, né? Destacando o aspecto relacional. É tão bom nós entendemos que o nosso Deus, Ele é três, é Pai, Filho e Espírito Santo, há todo um aspecto relacional dentro da própria Trindade, e assim nós somos chamados também a esse aspecto relacional, sobretudo no tempo da aflição, no tempo da dor. Como a palavra diz, é bom que sejam dois do que um, porque na hora da necessidade, um está do lado do outro para aquecer, para ajudar a se levantar e assim por diante, não é verdade? Talvez quando explicamos ou possamos vir a explicar a palavra conforto, poderíamos nos lembrar da imagem de médicos ajudando pacientes em suas enfermidades no período da cura, da convalescência. Ou talvez conselheiros auxiliando seus amigos na superação das dores da depressão, por exemplo. Ou ainda, pastores confortando suas ovelhas exauridas e cansadas, talvez aquelas que enfrentam luto ou divórcio, ou coisa assim. No Novo Testamento, percebam, o conforto tem sempre o sentido de encorajar aqueles que enfrentam derrotas, lutas, adversidades, sofrimentos, aqueles que passam por dúvidas em seus corações e enfrentam desânimo, pessoas que estão sofrendo angústias. É assim que o Novo Testamento apresenta. Paulo, em seu diapasão, ele vai afirmar que Deus é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. E eu creio que esse passo das Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 a 11, apresenta um resumo da verdadeira vida cristã sem floreios ou rodeios e também sem acrescentar exageros. Ou seja, a vida cristã como de fato ela é, que muitas vezes se torna, por um lado, uma vida de aflições e angústias e, por outro lado, uma vida de confortos vindos diretamente do Deus que nos consola. No texto de hoje encontramos a autêntica narrativa de um homem que sim, conheceu de perto e de forma profunda aflições e angústias em sua carreira cristã.
sendo cumprida em sua vida a palavra do próprio Cristo a seu respeito, quando ele entregou a Ananias para entregar a Paulo, dizendo: vai, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está em Atos, no capítulo 9, versículos 15 e 16. Uma vida que é convidada ao sofrimento por amor daquele que o chama. Uma das intenções, todavia, do coração de Paulo ao escrever a segunda epístola aos Coríntios não era para gerar pânico no coração da igreja, quando ele falava que sim, que a igreja haveria de enfrentar provações, aflições, tribulações. Não. Pelo contrário, Paulo escreveu para transmitir aos coríntios o calor do encorajamento durante as provações nessa carreira, na carreira da fé, a fim de demonstrar que é possível, mesmo em meio às tribulações, às aflições, às angústias, mantermos a integridade da nossa fé. Portanto, sem delongas, vejamos o que o texto nos apresenta, as lições que o texto nos ensina. Primeira lição: certamente enfrentaremos angústias, mas seremos consolados por Deus e teremos condições de consolar a outros que também sofrem. Enfrentamos aflições, angústias, tribulações, provações, mas o Senhor nos conforta. Que bênção, não? Deixa eu ler de novo os versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que Paulo quer dizer com isso? O que nós encontramos aqui nesse texto? Nós encontramos aqui um apóstolo preocupado com o bem-estar espiritual dos irmãos. E eis a razão porque essa passagem é considerada como talvez a passagem que mais enfatiza o consolo no Novo Testamento. E talvez nessa carta seja esse o motivo que Paulo trata tanto de tribulações. Paulo afirma que todo consolo tem a origem em Deus, o Pai, que sempre demonstra consolação, que sempre demonstra compaixão por seus filhos que enfrentam sofrimentos e provações, assim como podemos encontrar no livro dos Salmos, quando os salmistas dizem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o que mais? Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, diz o salmista, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Porque nós temos um Deus que é refúgio e é fortaleza. E o que mais precisamos nessas horas, nas horas da nossa angústia, é de refúgio e fortaleza. A preocupação de Paulo era a preocupação de apresentar aos irmãos a verdade de que a igreja passa, sim, por tribulações. E que isso deve ser visto não como algo ruim, mas como um sinal de serviço a Cristo. Então, todas as vezes que enfrentamos provações, tribulações, aflições, devemos tributar ao Senhor glória e honra, porque participamos dos sofrimentos de Cristo. E é interessante notar, queridos irmãos, Paulo começa o versículo 3 exaltando a pessoa do Senhor com a expressão bendito seja Deus. Uma expressão típica do judeu em suas doxologias. Doxologia é uma glorificação, uma adoração específica. Bendito seja Deus. Está na voz passiva, sugerindo que o agente que adora é a comunidade cristã, é a comunidade da fé que bendiz a Deus o Pai, porque o conhece como sendo o Consolador. E logo em seguida passa Paulo a falar das aflições, das tribulações e das angústias na vida do cristão. E para isso ele apresenta o Senhor de duas formas. A primeira, Deus é o Pai de misericórdia. Que bom é sabermos que nós possuímos um Pai de misericórdia. Misericórdia é quando Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Ele tem misericórdia de nós. E a segunda apresentação de Paulo é Deus de toda consolação. Ou seja, você precisa de conforto, você precisa de consolação, você está padecendo angústias, nós temos um Deus de toda consolação. Paulo conhece muito bem esse Deus,
E Paulo sabia do que estava falando. Mas por que a necessidade de apresentar o Senhor como Pai de misericórdia e Deus de toda consolação? Por quê? Por causa da realidade das tribulações e das angústias na vida do cristão. Há alguém aqui nessa noite que não esteja agora passando por alguma espécie de dor, de sofrimento, de angústia, alguma preocupação que seja? Alguém? Eu acredito que não. Em alguma medida, todos nós passamos por alguma angústia. Mas perceba, queridos, que a palavra grega que é utilizado por Paulo para a tradução no português para angústias é a palavra flipsis, utilizada para descrever uma pressão física e real sobre o homem. Talvez uma das melhores formas de exemplificar essa expressão grega flipsis era a pena de tortura a que um homem era submetido na antiga Inglaterra. De acordo com a história, a antiga lei inglesa dizia que o homem que se negasse a confessar o crime deveria ser submetido a um ritual. Ele era deitado na superfície plana e sobre o seu peito era acrescentado pedras, blocos de pedras, um peso tal e qual, excessiva carga, que os pulmões não resistiam, que o tórax não resistia, o peito era esmagado, então a pessoa morria daquela forma. Palavra flipsis. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer é que algumas vezes sobre o espírito do homem a aflição é tão grande que corresponde a essa carga excessiva real. E quem nunca sentiu isso? Parece que aquela angústia nunca vai passar. Parece que aquele sofrimento nunca vai ter fim. Ouçam, queridos, nos dias de Paulo, nos primeiros anos do cristianismo, o homem que decidia por Cristo seguir o Senhor Jesus e tornar seu discípulo, deveria enfrentar muitos problemas. Possivelmente, ele tinha que abandonar sua família, porque ele era hostilizado dentro de casa. Seus vizinhos pagãos se tornavam ainda mais hostis. Ele tinha que enfrentar a perseguição de autoridades civis e militares. Naquele tempo, tornar-se um verdadeiro cristão exigia um preço de um sofrimento real. E Paulo sabia disso e estava tratando sobre isso. Ainda que em nossos dias as coisas possam parecer um pouco diferentes, mas o fato, queridos, deixa o bichinho voar. Presta atenção. O fato, queridos, é que nós continuamos sofrendo. Cada um de nós, de uma forma ou de outra forma, ainda continuamos sofrendo. E o fato é que não existe cristianismo sem cruz. E nós somos convidados pelo Senhor a carregar também a nossa cruz, caminhando após Ele. Ouçam, uma das revelações mais bonitas que Paulo nos apresenta é a certeza de que o Pai de misericórdia e de que o Deus de toda consolação estará conosco para nos consolar nos momentos das nossas dores. E mais que isso, uma vez consolados, estaremos preparados para consolar pessoas que passarem por angústias como as nossas. Então você vai poder dizer com toda a qualidade, você vai passar por isso. Você vai superar isso. Porque eu já passei. E o Senhor me fez vencer. Isso é lindo no cristianismo. Ouçam, queridos, se havia alguém que havia passado por aflições e tinha reserva moral para falar sobre isso, esse alguém era o apóstolo Paulo. Ele já havia experimentado e continuava a experimentar sofrimentos por causa de seu chamado para proclamar Jesus. Por isso ele podia seguramente dizer, teremos de passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, como disse em Atos capítulo 14, versículo 2. Ele falava isso para a igreja sem rodeios, sem floreios, porque era verdade. Eu me lembro, nos meus primeiros dias de convertido, quando então uma irmã muito querida chegou para mim e disse assim, Jailson, não pense que a vida cristã são flores. Até existem, mas há muitos espinhos também. E nós precisamos saber desde cedo que teremos muitas aflições, mas em todas elas o Senhor estará conosco. Você acredita nisso, meu irmão? Você crê?
O convite de Paulo é exatamente este: com a consolação em que somos consolados por Deus, devemos então consolar outras pessoas que também sofrem. Ouçam, aqueles que são beneficiários do conforto divino jamais devem se furtar a consolar as pessoas que sofrem. Jamais. Essa é a verdade do corpo de Cristo, como uma comunidade terapêutica da fé. Quando uns oram pelos outros, quando uns estão preocupados com os outros e de verdadeira preocupação, estão prontos para atender. Nessa semana, por exemplo, depois de 1h da manhã, estava recebendo telefone, pastor, ora por mim. Eu preciso de oração. E a gente está ali para orar. E não é porque eu sou o pastor, não. Você também pode, deve se apresentar assim, a ponto de confortar aqueles que padecem, de consolar aqueles que sofrem. O corpo de Cristo recebendo o consolo divino e consolidando o próprio corpo de Cristo no consolo divino. A igreja cuidando da igreja. Isso é ser igreja, isso é viver igreja. Amém? Qual é a segunda lição que aprendemos? A segunda lição é que as consolações divinas na vida dos cristãos são maiores que os sofrimentos suportados. Como assim, pastor? Veja, versículo de número 5 até o 7. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Percebe? Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ou seja, vocês sofrem, mas vocês também são consolados. Que bênção! Que bênção é sabermos que não estaremos sós no nosso sofrimento. Mas o que Paulo está ensinando aqui? Em primeiro lugar, Paulo identifica os sofrimentos que enfrentamos por amor de Cristo e por amor da igreja como sofrimentos do próprio Cristo. Como assim? É isso mesmo. Ele está dizendo que quando nós sofremos por amor de Cristo e da sua igreja, isso deve ser visto por nós cristãos como uma grande honra, como uma grande alegria. É interessante notar que Saulo de Tarso, lembra do Saulo de Tarso, mesmo Paulo antes da conversão? Ao perseguir muitos cristãos e ao levar tais cristãos a angústias, ele não sabia que estava levando Cristo às angústias. E é exatamente por isso que o Senhor, quando o abordou no caminho de Damasco, lhe perguntou: Saulo, por que me persegues? Ou seja, por que me trazes angústias? Então as nossas angústias são angústias do Senhor. Compreendem? Que bênção que é. E a segunda coisa que notamos é que as expressões assim como e assim, no texto, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. São usadas por Paulo para a comparação da abundância de sofrimentos por Cristo com a supremacia do consolo que os cristãos recebem por meio de Cristo. Então são muitos os sofrimentos, maiores ainda são os consolos que vêm do Senhor. Que alegria isso, não? Agora imagine toda a humanidade sobre a terra. Não estaria também sofrendo? A diferença, todavia, Érica, do nosso sofrimento para o sofrimento daqueles que não conhecem Jesus, é que o nosso sofrimento, nele há conforto que vem do Senhor. Não estamos sozinhos. O Senhor que nos toma em seus braços e nos conforta. E nos diz: filho, eu estou aqui com você. A sua dor é a minha dor. O seu sofrimento é o meu sofrimento. Glorificado seja sempre o nome do Senhor. Paulo quer que os crentes dividam esse conforto abundante, justo que abundante é maior do que as provas, com outros que estão passando por tribulação. Então, querido, não há melhor coisa em que nós, a nossa tribulação,
e ao sermos confortados pelo Senhor, possamos ao mesmo passo confortar outros que sofrem. Quem nunca foi visitar alguém extremamente enfermo, que jaz num leito de enfermaria, num hospital, ou que seja em casa, e tal é a fé daquela pessoa que você sai dali alimentado na sua fé. É muito conforto que é do Senhor. Enfrentamos isso há poucos dias, com o falecimento da sogra do nosso filho, da Yolanda, que mesmo com a morte que ela teve, até o último momento ela confortava as pessoas e exortava a fé. Então é possível sim, e se tivermos que passar por dores, por tribulações, por sofrimentos, o Senhor estará conosco a nos confortar. E a gente pode descansar nele. Não estaremos sós. Não. Ouçam, entre os versículos 3 e 7, apenas esses versículos, o substantivo grego para conforto, para consolo, o parakaleo, traduzido como consolação ou como conforto, e o verbo grego paráclesis, consolar, se repetem nada menos do que 9 vezes. É a garantia que o Senhor estará presente na hora da nossa dor. Essas palavras no Novo Testamento estão ligadas a algo que é mais do que uma compaixão que alivia. Não é apenas isso, é muito mais. Estão ligadas a alguém que é forte o bastante e que veio para te ajudar. Esse é o conforto que vem do Senhor. Isso implica que as nossas angústias, aquelas angústias que teremos ao longo da nossa vida, nelas teremos a presença de alguém mais forte que nós, que vem para nos consolar, para nos ajudar. E é por isso que o consolo que recebemos do Senhor nos tornará corajosos para enfrentarmos as tribulações e as angústias da vida. Que bênção! Porque Ele, que é mais forte do que nós, está sempre presente na hora da nossa dor. E você crê nisso? Você acredita? Paulo reconhece que todos os cristãos sofrem. E sofrem de formas diferentes e medidas diferentes. Por exemplo, naquela época, os coríntios estavam participando de sofrimentos por causa de Cristo. Alguns irmãos de Corinto enfrentavam perseguições severas. Outros tiveram que confrontar falsos mestres. Esposas sofreram com maridos cruéis, descrentes, numa época onde a mulher era extremamente maltratada. Outros sofreram dúvidas de consciência na evangelização por causa dos alimentos sacrificados a ídolos que lhes eram servidos. Ou seja, fato era que não importava a medida do sofrimento, mas de alguma forma os coríntios estavam sofrendo por amor de Cristo e da igreja. Da mesma forma que nós. De alguma forma, todo verdadeiro cristão sofre por amor de Cristo e da sua igreja. Você sofre por amor de Cristo, por amor da igreja. Você participa desse sofrimento ou não? Te importa o que acontece com o evangelho? Com o avanço da igreja? Isso faz parte das suas preocupações ou não? Terceira lição que nós aprendemos. Há irmãos que sofrem angústias maiores que as nossas angústias, mas isso não traz glória para eles, mas para o Senhor. Versículo de número 8 diz assim, esse versículo é enigmático, queridos. Eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração e que você pensasse bastante nele. Porque é um versículo que fala muito ao meu coração, mexe muito comigo. Preste atenção no que ele diz. Porque não queremos, olha a verdade, a realidade do apóstolo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O que Paulo quis dizer com isso? Deixa eu ler de novo. Preste atenção. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na
Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Uau! O que Paulo queria dizer com isso? E é claro que aqui nós encontramos uma dificuldade. Por quê? Porque os leitores primários, ou seja, os irmãos de Corinto, sabiam do que Paulo estava falando, sabiam exatamente qual era o sofrimento a que Paulo estava se referindo. Sabiam qual era a angústia, a natureza dela, sofrida por Paulo e por seus cooperadores lá na Ásia. Por isso Paulo não entra em detalhes aqui. Mas, para nós, leitores de hoje, não há como sabermos o que Paulo e seus amigos enfrentaram. Podemos, todavia, ter a certeza absoluta que foram terríveis angústias ao ponto de levar o coração do apóstolo Paulo quase ao desespero. Ao desespero da própria vida. Imagine o que é isso, gente. Você consegue imaginar algo? Ouçam. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, há três listas de sofrimentos apresentadas por Paulo. A primeira lista de sofrimentos está em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Quando, de forma genérica, Paulo enumera seu sofrimento como tribulações, perplexidades, perseguições e abatimentos. Vou repetir. Tribulações, perplexidades, perseguições e abatimentos. É a primeira lista. Mas ele vai dizer que em todo sofrimento, ele encontrou triunfo em Cristo. Primeira lista. A segunda lista de sofrimentos está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 10. Onde Paulo vai descrever uma verdadeira tempestade de problemas, necessitando dele muita paciência para enfrentá-los. Paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e como verdadeiros, como sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como angustiados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É a segunda lista. Aí vem a terceira lista, que é a lista mais densa. A terceira lista está em 2 Coríntios 11, do 23 ao 19, quando Paulo, nessa lista, apresenta seu sofrimento como credenciais para apostolado. Ele vai dizer, vocês estão me constrangendo a falar, pois eu vou falar. Né? Esses aí que vocês dizem apóstolos e não são, cadê as credenciais? Eu vou mostrar as minhas credenciais para vocês. E Paulo começa a mostrar. Ele vai dizer, em muitos trabalhos, em muitas prisões, em muitos açoites, em muitos perigos de morte, 5 vezes foi fustigado com varas pelos judeus, 3 vezes fustigados com varas, foi uma vez apedrejado, sofreu 3 naufrágios, passou 3 vezes e uma noite e um dia na voragem do mar, enfrentou muitas jornadas, esteve em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e vigílias, em vigílias, muitas vezes sofreu fome, sede, em jejuns, muitas vezes sofreu frio e nudez e a preocupação diária com todas as igrejas. Quanta aflição! Mas percebam que essas 3 listas já mexem com o nosso coração, sim ou não? Mexeu com o seu coração? A gente não entrou em detalhes aqui, poderíamos. Mas já mexeu com o nosso âmago. Mas nada disso foi capaz de trazer ao coração de Paulo o peso que ele sofreu na Ásia. Meu Deus, que sofrimento teria sido aquele? Percebem? Agora, pastor, que
Que sofrimento foi esse? Eu não sei. O que eu sei é que foi terrível. Talvez teria a ver com o fato relatado na primeira epístola aos Coríntios, quando ele descreveu o sofrimento enfrentado em Éfeso, e a gente sabe que Éfeso é na Ásia Menor, para defender a realidade da ressurreição dos mortos, porque surgiu uma controvérsia lá em Corinto dizendo que os mortos já haviam ressuscitado. E tinha muita gente entrando em desespero, e Paulo vai dizer, não, vocês estão enganados. Haverá ressurreição naquele dia, no dia do Senhor. Então, em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 30 e 32, ele vai dizer, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Ou seja, se não existe ressurreição, dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras. Lutei em Éfeso com feras. É uma metáfora. Seria uma analogia, algo assim, uma comparação, uma metáfora. Ou será que Paulo foi exposto a feras? Não sabemos. Não sabemos se a aflição que ele está dizendo que sofreu na Ásia tem a ver com esse relato. E ele vai terminar dizendo, que me aproveita isso, em Éfeso ter lutado com feras, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Queridos, ouçam. O que nós sabemos é que Paulo sofreu uma experiência tão trágica que era impossível ser suportada sozinho. Ao ponto dele dizer, eu vou morrer. Não tem mais solução para mim. Sabemos nós que foi um perigo tão real, tão denso, tão grave, que Paulo já não sabia se suportaria ou mesmo se escaparia. Queridos irmãos, ouçam. Paulo não estava se utilizando de uma linguagem de exagero, não era um exagero. Existe uma tendência humana em exagerar o relato sobre as situações de sofrimento. Existe, isso é verdade. Mas não para Paulo. Paulo não precisava disso. Paulo não se utilizava de seus sofrimentos para se exaltar. Os sofrimentos de Paulo eram reais. Havia perigo de morte em seu ministério. Ele falava de seus sofrimentos quando era necessário para o conforto e para a edificação da igreja e para preparar a igreja como uma escola de coragem. Vocês precisam ter bom ânimo. Porque é possível que tenham que enfrentar tribulações tais como as minhas. Sabem, queridos, há uma importantíssima lição que aprendemos de Paulo. E essa lição é que os nossos sofrimentos não devem servir a uma espécie de satisfação mórbida. Não. Uma espécie de satisfação mórbida típica de um concurso de quem sofre mais por Cristo. E às vezes a gente vê alguns cristãos incautos fazendo isso. Elevando as suas dores. Tem pessoas que você chega, ele nunca tem uma bênção para contar. É sempre uma derrota. Sempre. Paulo não era assim. Paulo não tinha nenhum prazer físico ou psíquico em seus sofrimentos. Não. Paulo se alegrava espiritualmente o fato de poder participar dos sofrimentos de Cristo. Ele dizia completar os sofrimentos de Cristo. Era isso. Paulo não era um lunático masoquista. Não. Paulo era um servo humilde do Senhor, que sabia que deveria padecer por Cristo e por sua igreja e estava pronto para fazê-lo. E nós estamos prontos. Será? Queridos, Paulo não queria que os irmãos ignorassem a realidade dos sofrimentos. Ele não ensinava o evangelho como um passeio no parque de diversões. Não.
Ele não ensinava o evangelho como um passeio num parque florido. Ele dizia a realidade. Porque ele sabia que o Senhor trabalharia no coração de todos os irmãos através de seu testemunho de fé e de perseverança, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Paulo queria ensinar aos irmãos uma lição de coragem, porque para ele a igreja era e deveria ser uma escola de coragem, de encorajamento, de pessoas que passam por aflição e que podem testemunhar umas para as outras, que enfrentou a provação, a tribulação, a aflição, a angústia com o Senhor. Ou vocês acham que se não fosse o Senhor, algum ser humano seria capaz de enfrentar tamanhas atrocidades? Eu quero concluir esse sermão com uma quarta lição. A quarta lição é que só em Deus há livramento para o perseguido. Por isso, devemos orar por nossos irmãos que passam por lutas, provações e perseguições. Veja o que diz o versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. O que Paulo está dizendo? Olha, eu cheguei num ponto tal e qual que a sentença de morte já estava feita. Eu ia morrer. O sofrimento na Ásia foi tão grande que eu pensei, estou morto. E ele vai dizer, vou repetir. Contudo, já em nós mesmos, ou seja, em nosso coração, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É como se ele dissesse assim, se eu morrer, eu morri. Serei ressuscitado. E ele vai continuar dizendo, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Gente, mais uma vez, que sofrimento foi esse? E ele vai dizer, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Eu acho isso fantástico, porque uma das doutrinas que nós ensinamos para a igreja é que a oração é meio de fé. Por que a gente tem que orar a Deus se Ele sabe de tudo e conhece tudo que a gente precisa? Às vezes a gente pergunta isso, não? Porque Ele estabeleceu a oração como meio de graça, é o meio pelo qual Ele escolheu para abençoar a sua igreja. Percebam, certamente a terrível experiência que Paulo sofreu na Ásia o colocou mais próximo possível da morte até aquela altura do ministério. Ele tinha enfrentado muitos problemas, muitas coisas, mas até aquele momento essa foi a experiência mais cruel. O sofrimento foi tão grande, queridos irmãos, que a morte para Paulo era certa. O que o ajudou a suportar aquela aflição foi a boa doutrina da ressurreição. Olha que coisa linda. Eu sei que eu vou ressuscitar no dia do Senhor, então, se eu tiver que morrer, morrerei. A importância da doutrina. O que o ajudou a suportar foi isso. Paulo sabia que ainda que viesse a morrer na Ásia, Deus o ressuscitaria no dia do Senhor. Mas Paulo viu que essa aterradora experiência pela qual tinha atravessado era-lhe muito útil. Por quê? Porque ele entendeu-se absolutamente dependente do Senhor Jesus. Você se entende? Absolutamente dependente do Senhor Jesus. Isso aconteceu com Paulo. Pastor, porque as angústias, as tribulações, as provações, as aflições, para que nós sejamos dependentes. Para que a gente saiba que nós não estamos no controle de tudo. Pelo contrário, pouquíssima coisa está sob o nosso controle. Ler do engano é pensar que podemos controlar as coisas. A vida humana é absurdamente incontrolável pelo próprio ser humano. Quer ver uma realidade? Quantas vezes hoje você mandou o seu coração bater? Nenhuma. Seria inócuo. Coração bate, coração para, coração... Não, que absurdo. Quem controla é o Senhor.
os nutrientes que o sangue conduz até cada célula, o processo de digestão, de quebra, dos alimentos, transformando em moléculas a nível celular. Gente, que coisa é essa? A gente não controla nada. Nem os movimentos do nosso intestino. Quem controla? Nem o nosso sono. Quantas vezes a gente se deita preparado para dormir, cansado demais, mas não consegue dormir. Em 3 segundos eu vou dormir. 1, 2. Não é assim. Precisamos depender do Senhor em todo o tempo. Conta-nos a história que Abraham Lincoln, um certo tempo, afirmou: muitas vezes me vi levado a me ajoelhar para orar, porque não tinha outro lugar para onde ir. Eis aí o lugar onde o Senhor nos leva, o lugar da oração. Quando enfrentamos os reveses da vida que nós não temos como resolver. Não adianta você passar o seu cartão de crédito. Não funciona, não compra saúde. Não adianta. Não adianta você assinar um cheque que vai aliviar a carga do seu coração. Não adianta. É só Deus. O resultado da aflição de Paulo, queridos irmãos, percebam, foi a confiança inamovível no Senhor. Ele confiava. Ele sabia que o Senhor estava presente. Paulo sabia agora, além de todo o argumento, o que Deus podia fazer por ele. Se Deus o tinha ajudado a superar a aflição da Ásia, poderia ajudá-lo em toda e qualquer situação. Não haveria jamais tribulação que pudesse demovê-lo da sua confiança em Deus. Assim como disse o salmista, Salmo 116, versículo 8. Pois livraste-me da morte, livraste a minha alma das lágrimas, os meus olhos da queda e livrastes os meus pés. Você confia no Senhor? A confiança do cristão em Deus não é uma questão de teoria, nem tampouco de especulação, pertence aos fatos que vêm da nossa experiência. O verdadeiro cristão sabe o que Deus já fez por ele, portanto não tem medo. Não tem medo. Finalmente, Paulo encerra esse passo das Escrituras pedindo, e eu acho digníssima essa postura de Paulo, humildemente, ele pede aos coríntios que continue orando por ele. Ora, isso é lindo, lindíssimo. Mas, depois de todos os sofrimentos enfrentados e superados por Paulo, quem poderia imaginar que ele pediria aos irmãos orações em seu favor? Um homem tão íntimo de Cristo. Certamente ele não precisaria da oração de ninguém, imaginaria os incautos. Lê do engano. Até mesmo, amados irmãos, aqueles considerados os maiores entre os santos, se é que existe isso, não devem jamais hesitar em pedir oração. Aqueles que são considerados, e jamais deveria existir isso, os mais simples na fé. Não preciso pedir oração por ninguém, para ninguém. A minha oração basta. Não, Paulo. A questão é, você já parou para pensar o quão pouco nós temos a oferecer aos nossos amigos, aos nossos irmãos da fé, aos nossos companheiros, colaboradores de ministério? Não é verdade? Quanto você tem a oferecer? Podemos até nos sentir ansiosos por não termos algo mais a compartilharmos por aqueles a quem tanto amamos. Mas é até possível que tenhamos poucos bens materiais nessa vida. E o que poderemos oferecer? Podemos dar a eles um tesouro sem preço que possuímos, as nossas orações e a nossa palavra de encorajamento. Você pode dar isso a todas as pessoas. Portanto, ouçam,
A igreja é assim a escola de coragem. Não da coragem própria, não daquilo que vem do nosso interior, das nossas virtudes pessoais, mas a coragem que vem do alto, por meio do consolo que vem do Pai. Então oremos uns pelos outros e nos encorajamos uns aos outros. Se alguém está passando por dores, por privações, por sofrimentos, por angústias, por aflições, se há um peso enorme no seu peito, a ponto de te esmagar, saiba que nós temos conosco quem? O Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de graça, Deus de amor, de eterna misericórdia, aplica a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Senhor, nós queremos ser como Paulo, Senhor, e entender-nos totalmente dependentes de Ti. Nas horas das nossas maiores dores, maiores privações, maiores angústias, sabemos que só o Senhor pode trazer conforto, que só o Senhor pode vir ao nosso coração e retirar esse peso que quer arrebentar o nosso peito. Remove, Senhor, todo esse peso excessivo que há sobre os nossos ombros, sobre o nosso peito, sobre a nossa cabeça, que nos quer fazer enfermar, que quer nos colocar na lona, que quer, Senhor, nos fazer esmorecer e desistir. Faze-nos, Senhor, segundo o Teu coração e ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Tu que és o nosso refúgio e fortaleza na hora da nossa angústia, na hora da nossa tribulação. Lembra-te de nós, Senhor. Assim como Tu te lembraste do Teu filho, do apóstolo Paulo, lembra-te de mim, do meu irmão e da minha irmã. É a minha oração. Que cada um dos Teus filhos possa voltar para casa hoje mais leves, mercê da Tua graça operada em suas vidas. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.